A Organização dos Embaixadores do Rei trata-se de uma organização batista para meninos de 9 a 17 anos. Não se trata de um clube, não se trata de um time de futebol, um grupo de louvor, uma equipe de teatro, um clube de atletismo, de esportes. Nós fazemos uso de todas essas atividades tão somente como um meio para o fim, mas as atividades não são um fim em si mesmas, pois essa organização trata-se de uma organização missionária. Neste vídeo nós vamos responder a uma pergunta: por que há necessidade de uma organização missionária para meninos? Com base na revista do Manual do Conselheiro de Embaixadores do Rei, nós podemos responder essa pergunta a partir de 3 pontos. Primeiro ponto: porque o mundo necessita. Eu convido a você a olhar para os homens da nossa sociedade. Ligue a sua televisão, acompanhe os jornais, abra suas redes sociais, veja o Instagram, o Facebook, veja o Twitter e as demais outras redes que nos estão disponíveis para acompanharmos as últimas notícias. Você olha para a televisão, você vê notícias sobre criminalidade, sobre tráfico, sobre muitos acidentes. Pais que estão contra os seus filhos violentam seus filhos, filhos que estão contra os seus pais violentam os seus pais. Olha para a nossa sociedade, dá um passeio na rua, você vai ver tudo isso acontecendo. Não precisamos da televisão para nos mostrar o que acontece na sociedade. Muitos vivem essa realidade e essa realidade está muito próximos, fazem parte deste contexto de violência, criminalidade. E agora olhe para os nossos meninos, olhe para as crianças. Chesterton diz que o teste de moralidade de uma sociedade consiste naquilo que elas fazem, naquilo que elas oferecem para as suas crianças. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos que as nossas crianças estão expostas ao perigo, expostas à violência, expostas ao consumo de drogas, à criminalidade, à marginalidade. Crianças que estão expostas a todo tipo de perigo. Uma sociedade que oferece a ela valores que são contra os valores da Bíblia, os valores cristãos. Crianças que estão sendo ensinadas a andar por maus caminhos. Crianças que, além de estarem sendo violentadas, violentam também umas às outras. O mundo está pedindo socorro. A nossa sociedade está gritando por um auxílio, por um suporte. A sociedade carece de descanso. A natureza está gritando por socorro. E uma organização missionária para meninos de 9 a 17 anos pode ajudar na formação desses meninos para que, quando eles crescerem, tornam-se homens responsáveis, homens que sentem amor pela família, homens que tratam bem a sua esposa, maridos que tratam bem a sua esposa, homens responsáveis, dedicados no seu trabalho, que oferecem bons resultados, homens comprometidos. Nós precisamos então ensinar as crianças para que não haja necessidade de punir os adultos no futuro. O mundo, portanto, necessita de uma organização missionária, a fim de que, ensinando as crianças, nós podemos moldar o seu caráter, forjar o seu caráter para que tornem-se bons cidadãos, assim quando elas crescerem. E este mundo é um mundo vasto. Este mundo é nosso campo missionário. Muitos são as áreas que esses meninos, quando tornam-se adultos, podem atuar. E quando esses meninos tornam-se adultos e passam a enxergar o mundo a partir do ponto de vista cristão, você terá uma sociedade composta por homens cheios de compromisso, homens cheios de amor, homens valorosos, que contribuem em muito para o avanço da nossa sociedade, para o crescimento do nosso país. Além do mais, o mundo, como nosso campo missionário, passa por muitas necessidades. As necessidades não serão conhecidas por nossos meninos se nós não apresentarmos para ele a realidade do nosso país, da nossa sociedade, como ela carece de homens comprometidos. Portanto, nós podemos apresentar essa realidade para os meninos, ensiná-los, prepará-los e capacitá-los para que assim eles possam contribuir para o avanço do Evangelho neste mundo. O Manual do Novo Conselheiro diz que quando nós contemplamos a necessidade que há de homens consagrados, nós compreendemos como é importante para a humanidade ter uma organização missionária para meninos, que os ajude a sentir o divino impulso de dar a si mesmos a tarefa de cumprir a grande comissão. A segunda resposta diz respeito às igrejas.
Por que a necessidade de uma organização missionária para meninos? Porque as igrejas necessitam de uma organização como esta. A tarefa de evangelizar a comunidade é uma tarefa grande e pode ser muito pesada quando o pastor atua sozinho para que assim seja. Portanto, quando nós temos meninos que são capacitados, orientados, eles sentem assim o desejo de participar e evangelizar a comunidade, atuam juntamente ao lado do pastor. Agora imagina uma igreja composta por 20 desses meninos, composta por 50 desses meninos, cada um comprometido a evangelizar a comunidade, ganhar uma alma para Cristo. Existe um problema em boa parte das igrejas, onde muitos membros estão na igreja tão somente para serem servidos pelos seus líderes. Você já assistiu o filme de Wall-E? No filme de Wall-E, a humanidade acaba sendo obrigada a se retirar da Terra porque ela está sendo destruída e então os seres humanos juntam-se em uma nave e vão embora da Terra e viajam anos e anos no espaço. Nessa nave, durante o tempo no espaço, eles acabam engordando, existe necessidade de uma cadeira flutuante, carregá-los e levá-los para um lado para o outro. A tecnologia naquela nave acaba servindo aquele grupo de humanidade a tal ponto que a humanidade não precisa mais fazer nada. Eles tão somente são servidos pela tecnologia. Eles sentam, se acomodam, sentem-se confortados, não levantam, não falam, não tomam iniciativa, não precisam fazer nada. Boa parte das igrejas são como essa nave do filme de Wall-E, onde os líderes acabam ocupando o lugar dessa tecnologia e oferecem tudo quanto é necessário para os seus membros sentem-se acomodados, sentem confortados e por esta razão não tomam nenhum tipo de iniciativa, não se colocam à disposição, não vão à frente, não colocam a mão no arado para trabalhar. E isso é um erro muito grande. O Senhor Deus nos chamou para a obra, nos chamou para participar da obra, para nos envolvermos com a obra. Não podemos deixar esse trabalho somente para o pastor, somente para os líderes diáconos da igreja. Os membros precisam participar, se envolver nesse ministério de evangelizar a comunidade. Agora imagina um grupo missionário, uma organização missionária de meninos de 9 a 17 anos, onde são instruídos, capacitados e orientados para que assim façam e possam evangelizar a comunidade atuando juntamente com o pastor. Então, as igrejas necessitam. Não podemos deixar tudo nas mãos do pastor, tudo nas mãos dos líderes e dos diáconos. Nós precisamos mostrar a realidade do campo missionário para os meninos, apresentar essa realidade para que eles possam, conhecendo essa realidade, se colocarem à disposição, capacitados pela igreja, a fim de trabalhar nesse ministério e contribuir para o avanço do Evangelho. As igrejas necessitam dessa organização. E a terceira resposta é porque os meninos também precisam. De modo geral, os meninos não pensam que a obra missionária é um chamado ao jovem moderno, ativo, inserido nessa sociedade tecnológica, onde as demandas sociais são tantas são as responsabilidades. Esses jovens, essas crianças, esses adolescentes acabam não enxergando a obra missionária com bons olhos. Os meninos não estão acostumados a pensar que a figura do homem ideal é a figura do homem que segue a Cristo Jesus, que imita os seus passos, o homem que se compromete a obedecer a palavra, a guardar a palavra, meditar na lei de Deus dia e noite, ouvir a palavra e pôr em prática aquilo que ele aprendeu. A figura do homem ideal é aquele homem que dobra os seus joelhos, ora, clama ao Senhor. É o homem que estuda a Bíblia e põe em prática tudo aquilo quanto ele estudou. É um homem que se compromete a amar o seu próximo, assim como Deus amou a sua igreja e entregou a sua vida por ela. É um homem que dá valor às atividades espirituais. Por isso existe a urgência, a necessidade das igrejas aderirem a uma organização missionária para meninos de 9 a 17 anos, para que possam instruí-los em todos esses quesitos, para que eles possam se tornar verdadeiros homens valorosos, homens de valor, homens comprometidos com bom caráter, comprometidos na obra missionária e no sustento missionário. A revista conclui dizendo que os meninos precisam de uma organização missionária que lhes abra os olhos à mais maravilhosa aventura e ao mais elevado chamado que jamais sua vida haja reclamado. Isto a igreja precisa apresentar para
esses adolescentes, para essas crianças. A igreja, compreendendo, por assim dizer, essa necessidade de uma organização missionária, ela precisa tomar uma posição diante deste conhecimento, porque ela torna-se responsável por conhecer uma necessidade e não agir da maneira adequada, de maneira apropriada. Não podemos fechar os olhos para não enxergarmos essa necessidade. Nós precisamos retirar as vendas dos nossos olhos, para que assim possamos entender, compreender essa necessidade e tomar uma ação a respeito. Se a sua igreja não possui uma organização missionária como essa dos Embaixadores do Rei, e se você faz parte de uma igreja batista, então esta é a hora de você mesmo colocar-se à disposição para ser usado pelas mãos de Deus, a fim de que possa abençoar vidas desses meninos que tanto necessitam dessa organização, abençoando assim a sua igreja local e também abençoando o mundo. Que você sinta esse chamado de Deus, chamando você para a sua obra missionária. Essa é uma organização missionária e Deus pode estar lhe convocando, até mesmo por meio desse vídeo, pode estar abrindo os seus olhos, sensibilizando o seu coração. Que você esteja sensível ao chamado de Deus, à necessidade do campo missionário, para que assim possa atuar, colocar a mão na obra, não negligenciar a vontade de Deus. Se hoje você ouviu a palavra de Deus, não endureça o seu coração, mas dê ouvidos ao que esta palavra lhe diz. Tome uma posição, tome uma iniciativa. Que Deus te abençoe, que você seja bem-aventurado por onde quer que você andar. Deixe que os nossos olhos estejam voltados para as Escrituras Sagradas, assim será. Fica na paz e um abraço.